O Maníaco do Parque foi uma coisa absurda. O delegado que conseguiu capturá-lo, né? Porque ele fugiu assim que percebeu que estava sendo procurado, fugiu, conseguiu capturá-lo. Quando capturou, pediu, o acompanhou, né? Pediu que ele fosse até o parque do estado onde os corpos estavam. O delegado disse que no momento que ele pisou no matagal, ali naquele mato no parque, ele se transformou. Ele parecia um predador, mudou o comportamento e identificou todos os lugares onde as vítimas estavam, o que fez com a vítima. Aliás, depois que ele praticava os crimes, ele voltava para o lugar, tinha relações, né, necrofilia, tinha relações ou acariciava o corpo, até o momento que o corpo entrava em decomposição, aí ele não fazia mais. Então, é um caso muito bárbaro, porque toda a prática do crime, o modus operandi que nós dizemos, o modo do crime, o jeito que ele praticava o crime, causa muita repulsa. Interessante que o Maníaco do Parque, ele era tão sedutor, manipulador, que o delegado disse que enquanto ele ali foi capturado, foi levado à delegacia, no momento a população ali, em polvorosa, a sociedade ali, várias pessoas em frente à delegacia, protestando, parabenizando a prisão, a captura, disse que uma mulher insistia a falar com ele. Olha, Francisco, tem uma mulher aí que insiste em falar com você, quer falar com você. Quer falar com ela? Não, quero fumar um cigarro primeiro. Aí ele fumou um cigarro. Aí o delegado esperou. Ele fumou um cigarro. Pode vir. Naquele momento, o delegado disse, ele se contraiu em posição de vulnerabilidade, se diminuiu na cadeira, mostrando vulnerabilidade mesmo, e a mulher entrou. Quando a mulher entrou, já entrou falando, porque você quis me matar? Era uma vítima sobrevivente. Por que você quis me matar? Por que você me escolheu? E naquele momento ele disse, eu estava com uma possessão maligna. Até hoje ele diz que era uma possessão maligna. Estava possesso malignamente, espíritos me faziam praticar esses crimes, mas eu sou tão vítima quanto as vítimas. E você? Ele conseguiu inverter o jogo, que aquela mulher saiu daquela delegacia ali, daquela sala, chorando e pedindo desculpa. E beijou, posso beijar a sua testa? E beijou a testa e saiu daquela sala. O delegado disse, assim que aquela mulher saiu daquela sala, aquela vítima saiu da sala, ele voltou. Aquela posição de altivez, Cara, é como autoridade. se fosse uma dupla personalidade. Né? Ele tem duas pessoas ali, Sim. Que é frágil e o que é o caçador. Tanto que muitas pessoas próximas não acreditam que um psicopata pode... Aquela pessoa, nossa, mas ele convivia conosco. Jamais ele poderia ter praticado esse crime. Ted Bundy, por que eu cito esses casos internacionais? Porque eles têm documentários muito bons sobre isso, que trazem depoimentos de vítimas, testemunhas, policiais que ali estiveram. O Ted Bundy, ele conseguiu ali, durante, em uma das suas mudanças ali, né, enquanto ele começava ali a praticar os crimes, ele se mudou para uma cidade e começou a fazer parte de uma igreja. E a igreja o acolheu. E todos gostavam muito dele, ele fez parte de campanhas políticas, então ele tinha acesso a muitas pessoas, comitê de investigação policial. Quando o retrato falado dele foi divulgado nos jornais da época, ninguém acreditava. A igreja, pessoas fazendo protestos. Ted é inocente. E defenderam até o final. Até a confissão dele, 2 dias antes da sua execução numa cadeira elétrica. Cara, o Pedro tá lendo um livro do Ted, não tá, Pedro? Não, BTK. BTK. Serial também, né? Esse você sabe qual que é, o BTK? Não. Desconheço. É um cara que usava uma máscara, que ele teve toda a construção social da família, ele teve filho. Eu vou colocar em nada. Coloca ele aí pra gente ver.
Ah, eu sei qual que é esse. Ele usava máscara. É, lá ele tinha uma... Aí essa foto é dele, ó. Ele mesmo se amarrava, tirava Nossa. algumas fotos. Cara, e deve ter muito serial, assim, que nem foi pego, né? Ah, com certeza, com certeza. Até você conseguir encontrar os corpos, Uhum. identificar os rastros que deixaram Sim, ali, é sim, muito difícil. Porque toda cidade tem um caso, assim, por exemplo, na nossa cidade, que é uma cidade de 80, 100 mil habitantes, Sim. já rolou também uma parada de várias mulheres serem mortas lá. Acharam que era um carroceiro, pegaram o carroceiro, prenderam, e aí ficaram naquela dúvida, pô, mas esse carroceiro aí não tem condição de matar as mulheres, levar pra onde levou, né? O cara tinha um problema na perna, tudo. Mas aconteceu, foram crimes bárbaros, E né? foi identificado o autor? Ficou sendo esse cara. Esse cara pagou o Mas, pato. Ah, ele respondeu. Chama Euripão Carroceiro. Isso deve ter o quê? Uns 15, 20 Tem anos, uns mais ou 15 menos? anos, 20. Mas até hoje o pessoal fica na dúvida, assim, fala, pô, Se velho. foi, não tem o É certeza. porque, Euripão- no caso dele, eles acreditam que foi meio que, sei lá, ele foi usado como bode expiatório da situação. Pode Precisava-se de um De um culpado. autor. de um a autor população e ele- tava pedindo isso, por muito. né? E porque foram algumas mulheres, sempre com a mesma característica, uma mulher, geralmente uma mulher que trabalha noturno e tudo mais, uma profissional da noite, e ela parecia morta, jogada em um canto da cidade. Fato é, eu não sei se você lembra, que eles conseguiram identificar, por exemplo, na época, a marca de pneu de um carro, né, que foi usado para descartar o corpo ali. Então era um Sim. carro, né? E esse cara que é o que foi fatalmente acusado e que até então é o culpado, ele tinha uma carroça, Ah, tá. né? Poderia haver Mas, compatibilidade ali. né, o rastro, Eles por falam que exemplo, não era o carro, mesmo, né? Que o pneu da carroça era diferente. que, tudo. enfim. Mas ficou em aberto, assim, para a Para população. a população, ficou em aberto. tem um culpado, mas a Tá. grande maioria não acredita que A seja. população se calou, né? Pô, E resolveu. parou. Mas isso Parou. é interessante. Não tem Parou, né? Parou? Não tem Parou. cobrança, né? Não tem cobrança. tá. Mas muitos falam assim, Mas será que não foi eu que acho o... que não era o Euripão. Eu Mas acho que ele será não poderia fazer. Será que o psicopata, diante da eminência ali de ser De ter pego, não migrou? Pode ser. Ted Bundy fez isso. Né? O Ele- Maníaco ele- do Parque fez isso. Vários É. deles fizeram isso. Sim, sim, sim. Né? E aí sim. Goiânia teve um caso também. Você lembra desse de Um Goiânia serial também? killer. É um Teve, serial teve. killer. Ah, mas é importante dizer, nós estamos falando bastante de serial killer. Aham. Porque serial killer e psicopatia. Porque, na verdade, a preocupação em descobrir o que provocou ali aqueles assassinatos em série. Mas nem todo serial killer é psicopata. É importante dizer isso. Por exemplo, pode... aliás, foi uma das minhas perguntas ao psiquiatra argentina. Não, ele não é necessariamente um psicopata. Ele pode ser uma pessoa, por exemplo, com um transtorno em que manifesta psicose. Então, ele recebe, tem uma alucinação, algum delírio de que ele tem que matar pessoas daquele mesmo Entendo. daquele Sei lá. mesmo perfil e com o mesmo modus operandi. Uhum. Então, pode ser que não seja psicopata. Olha que interessante. Pode ser uma pessoa que, sei lá, foi abusada quando criança e Realmente cria são- uma aversão por um tipo de Vozes da característica. cabeça. Pode ser. O cara tem Você vozes. sabe que você me disse alguma coisa muito interessante. Muitas pessoas, tá? Acredito. Quando eu falo, o psicopata nasce em psicopata, já repeti isso várias vezes, porque é importante dizer. Mas ele começou a apresentar um comportamento depois que foi abusado na infância. Isso, um comportamento, traumas na infância, não tornam alguém psicopata. O psicopata já nasce psicopata. Só que nós vemos, olha que interessante, nestes casos que nós citamos aqui, por exemplo, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, outros serial killers, é interessante que eles estabelecem a vítima a partir de algo que aconteceu na infância. Veja que não foi esse evento que o tornou psicopata. Foi só um evento que desencadeou, por isso que o ambiente também é importante quando se fala em psicopatia. O ambiente social desencadeou seu comportamento relacionado às suas condutas posteriores. Ted Bundy,
Ele já apresentava um comportamento estranho, né? Segundo pessoas próximas, ele era estranho. E ele se relacionou com uma moça de classe média alta e ele se sentia desprezado, porque a moça era muito inteligente, vinha de uma família rica e ele se sentia desprezado. Ali, se eu não me engano, ela ia entrar já na faculdade, uma ótima faculdade, então se sentia desprezado por ele. Quem eram as vítimas? Eram geralmente pessoas, mulheres, moças, ali teve uma vítima de 14 anos, vítimas ali, em sua maioria, e a sua maioria era de universitárias. Então ele invadia campus universitários, ele estava sempre nesse ambiente das universitárias. Jeffrey Dahmer, ele vivia num ambiente, morava com os pais, até que, salvo engano, aos 18 anos, os pais se separaram. O pai sempre trabalhou muito fora, então ficava ausente da residência. A mãe, aos 18 anos, se separou, levou o filho, o outro irmão do Jeffrey Dahmer. E o Dahmer ficou abandonado. Ele ficou sozinho. Então ele sentia essa sensação de desprezo, de abandono. E como foram seus crimes? Ele dopava, porque ele queria que as pessoas ficassem lá, as suas vítimas ficassem com ele. Só queria que ficassem com ele. Então ele dopava. E ele queria fazer o que ele queria com as suas vítimas. Sem qualquer, não, eu quero fazer outra coisa. Não, é isso que eu quero fazer e vai ser isso. E eu só quero alguém para ficar do lado. Companhia. Então você vê que a sua infância, o que aconteceu ali, mas marcou a tal ponto que vai nada justificar, obviamente, mas ali que você vai indicar todos os seus comportamentos ali como psicopata.